Capítulo 3, em que a religião cristã é demonstrada como a única religião verdadeira em oposição aos gentios e a todos os infiéis do mundo. Que existe um Deus sempre foi confessado pelos pagãos, que existe apenas um Deus, como ensina a religião cristã, foi reconhecido por todos os filósofos pagãos eruditos, embora às vezes fingissem e externamente se conformassem com os erros das pessoas comuns ao nomear deuses. Na verdade, nunca falaram de mais de um Deus. Isto pode ser visto nos escritos de Platão, numa epístola que escreveu a Dionísio, rei da Cilícia. Nesta epístola, ele fornece um sinal para distinguir quando ele fala em tom de brincadeira e quando fala com seriedade. Ele fala que significa: neste você saberá que escrevo com seriedade ou não, pois quando escrevo com seriedade, começo minha carta com um Deus, e quando não escrevo com seriedade, começo minha carta em nome de muitos deuses. Mesmo 3 dos mais eruditos seguidores de escola platônica, nomeado como Plotino, Porfírio e Ploco, testemunharam e provaram em várias partes de suas obras, apesar de serem eles próprios pagãos, que tanto eles como seu mestre Platão acreditavam num único Deus. Aristóteles, que sucedeu Platão e fundou a escola peripática, embora estivesse profundamente envolvido no estudo da natureza e às vezes parecesse esquecer o Deus que é o autor da natureza, mais tarde em sua vida, ao escrever o livro do Mundo, fez isso claro que ele reconheceu um Deus. E no mesmo lugar afirmou também que o conceito de múltiplos deuses foi inventado para expressar o poder deste Deus único através da multidão de seus ministros. Isto mostra que os pagãos de mente mais simples imaginavam que Deus era como os príncipes terrenos. Eles observaram que todo príncipe terrestre tinha um grande número de ministros, também conhecidos como servos e atendentes, para demonstrar seu poder, magnificência e elevada honra. E, consequentemente, eles acreditavam que o grande e poderoso Deus só poderia ser adequadamente compreendido se fosse assumido que ele tinha uma multidão de deuses menores esperando por ele, demonstrando de forma semelhante sua grandeza e magnificência. Teofastro e Afrodísio, dos importantes peripáticos, confirmaram extensivamente a crença de seu mestre em um Deus único. Zenão, o chefe fundador dos estoicos, costumava dizer, conforme relatado por Aristóteles, que ou havia um Deus ou não havia Deus. A crença em um Deus único é afirmada ao longo dos escritos de Plutarco e Sêneca, dois autores notáveis que admiravam muito a filosofia estoica. Epicteto, uma figura altamente conceituada naquela escola, cujas palavras foram consideradas oráculos, também afirmou a crença em um Deus, afirmando que isto significa que antes de todas as coisas devemos afirmar que existe um Deus e que este Deus governa tudo e tem providência sobre todos. No que diz respeito aos acadêmicos, embora sua prática fosse duvidar e contestar tudo, como Cícero parece fazer no seu discurso sobre os deuses, ele acaba por concordar com os estoicos, que acreditavam um Deus único. Quanto a Sócrates, o pai e fundador da seita acadêmica, e que foi considerado pelo oráculo de Apolo o homem mais sábio de toda a Grécia, o mundo sabe que ele foi condenado à morte por criticar a multidão de deuses entre os gentios. Todas estas 4 escolas de filósofos que ocuparam um lugar de destaque nos seus respectivos tempos professaram crença num Deus único quando expressaram seus verdadeiros pensamentos. No entanto, se voltarmos aos dias anteriores ao surgimento desta seita filosófica, a figura como Pitágoras, Arquitas e Tarento, e ainda mais atrás de Hermes Trigomético, que foi o primeiro filósofo entre os egípcios, descobriremos que eram ainda mais simples e inabalável nesta crença. É verdade que os pagãos honravam indivíduos que eram conhecidos pelo seu valor e feitos benevolentes ou talentos excepcionais acima de outros, conferindo-lhes o título de deuses. No entanto, eles não consideravam verdadeiramente esse indivíduo como Deus. Antes, eles os reconheceram como meros homens mortais. Hermes Trigométicos ilustrou isso quando afirmou que pode ser dito assim: nós, os nomeados deuses, não com base em sua natureza, mas por uma questão de honra. Em outra palavra, ele se referia a eles como deuses não porque acreditassem genuinamente que fossem deuses, mas porque pretendiam prestar homenagem às suas realizações notáveis e qualidades excepcionais. Cícero corroborou essa visão em sua palavra: a vida do homem e o costume comum adotaram agora a prática de elevar ao céu,
por meio da fama de boa vontade, aqueles homens que são considerados excelentes por seus atos benevolentes. Consequentemente, figuras como Hércules, Castor, Pólux, Esculápio e Liber, apesar de serem humanos, não eram considerados deuses. O discípulo de Zenão, conhecido como Pérsio, atestou o mesmo entendimento. Os gregos, conforme relatado por Heródoto, inicialmente acreditaram que seus deuses eram na realidade nada mais do que mortais comuns. Esta era a crença predominante. À medida que os homens e mulheres famosos faleciam, indivíduos que se distinguiam e se destacavam acima dos outros, os vivos, temendo que a sua memória desaparecesse no esquecimento, assumiriam a responsabilidade não apenas de honrar esse indivíduo com o título de deuses e de deusas, mas também insistiram em ter seus retratos ou imagens criados e exibidos em vários lugares para a posteridade ver. Consequentemente, eles finalmente começaram a prestar homenagem e mostrar reverência a eles. No entanto, insatisfeitos com este nível de veneração, foram mais longe, construindo altares e templos em sua homenagem. No devido tempo, eles consagraram sacerdotes e estabeleceram ritos, cerimônias específicos a serem realizados neste local. O diabo, aproveitando esta situação, a oportunidade certa, sempre com a intenção de desencaminhar o mundo e mantê-lo no erro da melhor forma possível, acabou por se infiltrar nestes altares que tinham sido dedicados a este indivíduo. Sobre os nomes desses indivíduos, ele estabeleceu um meio de ser adorado, substituindo o Deus verdadeiro. Isto é realmente verdade, como atesta o Salmo Sagrado, que os gentios sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Além disso, como Paulo afirma, que tudo que os gentios oferecem, eles oferecem aos demônios e não a Deus. E tendo os demônios entrado nesses altares, eles receberam com alegria os sacrifícios que lhe foram oferecidos, sabendo que haviam conseguido enrendar a humanidade em tal situação. E para reforçar o seu engano, apresentaram-se sobre os de face destas figuras reverenciadas, aquelas que procuravam respostas deles. As respostas dadas por esses espíritos diabólicos foram registradas pelos seus sacerdotes e chamadas de oráculo. Através de tais práticas enganosas, esses espíritos malignos encantaram e enganaram o mundo, mas será discutido sobre esse oráculo mais tarde. Mas, por enquanto, apresento este argumento contra eles. Aqueles que, embora ignorantemente adoram demônios, estão claramente longe da verdadeira religião. Isto é evidente. No entanto, os gentios adoravam demônios. A evidência de que os gentios adoravam os demônios é muito clara. Em primeiro lugar, adoravam deuses que não só permitiam, mas até exigiam sacrifício de seres humanos. Eles tinham prazer nesses incontáveis assassinatos e atos de homicídio que eram extremamente cruéis e antinaturais, acreditando que assim poderiam apaziguar esses deuses, apesar de tais práticas serem altamente desagradáveis ao Deus verdadeiro. Por exemplo, como documentou Polidoro Vigil, o povo de Rhodes sacrificou um homem a Saturno. Na ilha de Salamina, um homem foi sacrificado a Graulala. No templo de Palos, um homem foi oferecido a Diomedes. Este homem foi conduzido 3 vezes ao redor do altar por jovens e depois pelo sacerdote, perfurado com a lança e lançado no fogo para ser queimado. Entre o povo de Chipre foram feitos sacrifícios humanos a Júpiter, e esta prática horrível foi transmitida à posteridade. Diana também recebeu sacrifícios humanos, e da mesma forma, Esos e Teutates ofereceram-lhe sacrifício humano. Entre os egípcios, era costume sacrificar 3 homens por dia a Juno, desde que fosse puro. Os lacemedômios costumavam sacrificar um homem a Marte. Em tempos de guerra e pestilência, os fenícios sacrificaram seus amigos mais queridos a Saturno. Na Laodiceia, uma virgem foi sacrificada a Palas. Entre os árabes, todos os anos, uma criança era sacrificada e enterrada sobre o altar. Além disso, os trácios, citas, cartagineses, quase todos os gregos, especialmente quando se preparavam para a guerra, sacrificaram homens. Essa prática era comum entre nações bárbaras, os franceses, os alemães e até os próprios romanos, que, por exemplo, ofereciam um homem em sacrifício a Saturno na Itália, em um altar. Além disso, este homem foi jogado em uma ponte no rio Tiber. Dionísio Alicarnaso escreveu que Júpiter e Apolo ficaram muito descontentes porque apenas 1/10 dos homens foi sacrificado a eles. Como resultado, eles buscaram vingança contra a Itália. Diodoro relatou que quando os cartagineses foram derrotados por Agatócles,
o rei dos sicilianos, eles acreditavam que seus deuses estavam zangados com ele. E para apaziguar seus deuses, eles sacrificaram 200 filhos de homens nobres de uma só vez. Esta é uma crueldade verdadeiramente monstruosa. Quem então poderia ser persuadido de outra forma, senão que esses deuses dos gentios a quem eles adoravam e a quem sacrificavam, nada mais eram do que demônios? Esta conclusão é inevitável quando se considera que tais atos cruéis e não naturais de matança humana, que sem dúvida ofereceram ainda mais a Deus, foram oferecidos como apaziguamento a esses deuses. Além disso, estes deuses dos gentios não só aprovavam o sacrifício de sangue humano, mas também endossavam e permitiam a fornicação, o adultério e todas as formas de impureza. Em Alexandria, a imagem de Saturno era adorada com devoção, e seu sacerdote, chamado Tinaros, trouxe matronas selecionadas da cidade até a imagem, alegando que havia sido convocadas por seu Deus. Na escuridão, ele se envolvia em atos sexuais com eles em nome de seu Deus. Entre os Nassanomes, era costume que a noiva, na primeira noite após o casamento, se deitasse com todos os convidados do sexo masculino em homenagem à deusa Vênus. Portanto, concluo que aqueles deuses dos gentios que se deleitavam com o massacre humano e a impureza devem de fato ser demônio, já que o Deus justo e bondoso não pode tolerar nenhuma dessas práticas, como a própria razão, sentido e compreensão de qualquer pessoa confirmariam. Outro argumento para demonstrar que os deuses dos gentios eram demônios são os seus oráculos. Esses oráculos forneciam respostas sobre as questões puramente contingentes, e essas respostas eram falsas ou tão ambíguas e incertas que eram enganosas. Portanto, é evidente que estes oráculos não poderiam ter vindo de Deus, mas do diabo. Até Porfírio, um proeminente defensor do paganismo, reconhece a falsidade e o engano destes oráculos no livro dedicado, onde compilou oráculos famosos antes do seu tempo, juntamente com seus resultados falsos e incertos. Ele julga que seu poder preditivo, afirmando que os deuses poderiam prever alguns eventos naturais porque observaram a ordem das causas naturais. No entanto, em questões que dependem da vontade humana, apenas fizeram conjecturas, e muitas vezes mentindo e enganando em ambos os tipos de previsões. Uma vez que os acontecimentos naturais são variáveis e a vontade humana é ainda mais mutável, e a avaliação de Porfírio alinha-se com a do outro pagão grego chamado Enomaus, que, tendo ficado encantado com os oráculos, mas também enganando por eles, escreveu um livro denunciando as suas falsidades e mentiras. Ele explica que estes oráculos muitas vezes obscureciam as suas respostas e equívocos, anfibiólogas e dúvidas, garantindo que deixavam espaço para proteger a sua reputação. Por exemplo, quando o rei Creso da Lídia consultou o oráculo de Apolo sobre travar uma guerra contra os persas para ganhar o seu império, a resposta do oráculo foi: se Creso sem medo passa por Ales, referindo-se a um rio entre ele e a Pérsia, ele trará confusão a grande e rico reino. Creso interpretou isso como um sinal positivo e atravessou o rio, mas perdeu Lídia, seu próprio reino, e foi enganado pelo ambíguo oráculo. E da mesma forma, o oráculo de Apolo deu uma resposta enigmática a Piro, rei do Épiro, quando este lhe perguntou sobre as suas respectivas numa guerra contra os romanos. O oráculo disse: aí eu te romanos vincete posse, o que Pioro entendeu como uma afirmação positiva. No entanto, ele foi finalmente derrotado pelos romanos. Muitos outros desses oráculos enganaram aqueles que confiavam neles, e as suas respostas eram tão ambíguas que os adoradores muitas vezes saíam sem uma orientação clara. Surge a questão de saber por que esses espíritos diabólicos não forneceram respostas mais certas àqueles que buscavam seu conselho sobre eventos futuros. A razão é evidente. Estes espíritos teriam dado certas respostas se pudessem, pois isso aumentaria sua credibilidade. No entanto, o poder de prever eventos futuros com certeza cabia exclusivamente a Deus. Ao desafiar os deuses dos gentios, Deus os provoca a declarar o que acontecerá no futuro, dizendo: declaram-nos o que acontecerá no futuro, e assim saberemos que verdadeiramente sois de Deus. Isso demonstra que a previsão certa de eventos futuros revela um poder divino que falta a esses espíritos diabólicos. Se esses espíritos iníquos possuíssem a capacidade de conhecer e prever eventos futuros, sem dúvida teriam oferecido oráculos claros e indubitáveis para ganhar credibilidade duradoura em todo o mundo. Em vez disso,
A sua falsidade, incerteza e engano lhe valeram com razão descrédito perpétuo, revelando que não passa de espírito enganador. E seus adoradores foram tragicamente iludidos, como até os próprios pagãos reconheceram. Tendo assim brevemente, mas confio suficientemente, refutado a religião dos gentios como sendo uma religião cruel, falsa, perversa, mentirosa e enganosa, desprovida de qualquer certeza na qual as pessoas possam confiar ou se assegurar, resta-me agora demonstrar a verdade da religião cristã que professamos. E neste primeiro argumento, estabelecerei a sua verdade poderosa e inquestionável através da confissão dos próprios deuses dos gentios, que são de fato demônios e espíritos infernais. Esses espíritos têm dado testemunho da verdade do cristianismo, especialmente à medida que se aproxima o tempo do aparecimento de Cristo no mundo, que deveria ser a luz dos gentios. Para manifestar isso, apresentarei 2 oráculos de Apolo que deverão bastar para esse propósito. A primeira foi dirigida a um de seus próprios sacerdotes, que perguntou sobre a verdadeira religião e Deus. A resposta de Apolo em grego foi a seguinte: ó infeliz sacerdote, por que me perguntas de Deus, que é o Pai de todas as coisas, e do querido e único Filho deste renomado Rei, e do Espírito que contém tudo? Infelizmente, esses espíritos me forçará em breve a deixar esta habitação e lugar de oráculos. E outro oráculo foi dado a Augusto César, na época em que Cristo estava prestes a aparecer em carne. O imperador, em sua velhice, decidiu visitar Delfos e perguntou sobre seu sucessor e o futuro de seu império. Apesar de oferecer um grande sacrifício chamado Hecatombione, Apolo inicialmente se recusou a responder. No entanto, quando Augusto persistiu e aumentou seus sacrifícios, Apolo, aparentemente compelido a falar, declarou: uma criança hebraica que governa os deuses abençoados, ordena-me que deixe esta habitação. Imediatamente me leve para o inferno, mas ainda assim o faça, tu sais em silêncio dos nossos altares. Assim fica evidente que este menino hebreu, nosso Cristo Jesus, tem o poder de comandar os deuses dos gentios, mandá-los para o inferno, silenciá-los e retirá-los de suas habitações. Portanto, a religião deste poderoso Jesus, do qual ele é o autor, deve sem dúvida ser a verdadeira religião, afirmada até pelo reconhecimento dos próprios demônios que ele comanda. Outro argumento a favor da divindade e da verdade do cristianismo é a sua capacidade de eliminar, desafiando todos os deuses dos gentios, silenciar os seus oráculos e expulsá-los completamente do mundo. Isto cumpre a profecia dos profetas de que Cristo, ao chegar, desgastar todos os deuses da terra. Esta verdade é agora claramente evidente para o mundo através dos seus resultados. Mesmo na época de Cícero, os oráculos e as respostas desses deuses começaram a diminuir, como atesta o próprio Cícero, tendo vivido um pouco antes da chegada de Cristo, e gradualmente eles cessaram completamente e foram extintos. É relatado que no Egito, quando Cristo estava lá com José e Maria, todos os ídolos daquela nação supersticiosa caíram por conta própria. Posteriormente, durante o reinado do Império Adriano, todos os sacrifícios a esses deuses cessaram, incluindo o oráculo de Apolo, e todos os outros oráculos ficaram em silêncio. Portanto, como diz Juvenal, os oráculos cessam em Delpe. Outro poeta afirma que também todos os deuses que governaram este império partiram de seus templos e deixaram seus altares e locais de habitação. Plutarco afirma o mesmo e está muito preocupado em descobrir a causa e a razão da cessação dos seus oráculos. Ele, sendo pagão, ficou muito perturbado com isso e fez várias especulações fúteis, capazes de penetrar na verdadeira causa. Contudo, mesmo Porfírio, o grande patrono do paganismo e inimigo da religião cristã, pode explicar a verdadeira causa. Ele revela que desde a chegada de Jesus, seus deuses estão em silêncio e não podem lhe fazer bem, tendo todos se afastados dele. As palavras de Porfírio são as seguintes. Isso pode ser traduzido como: agora eles se perguntam por que esta cidade está atormentada pela peste há tantos anos, quando Esculápio e outros deuses partiram dele, pois desde o tempo que Jesus é adorado, todos os nossos deuses não foi rentável para nós. Considerando isto, fica claro que Jesus, o autor da religião cristã, silenciou e destruiu totalmente os deuses dos gentios, confirmando a verdade da sua religião. O que mais posso dizer? Até os próprios gentios, tanto os mais antigos como os melhores, testemunharam sobre Jesus Cristo e a verdade da sua religião.
Cristo, designado antes da criação do mundo para operar a redenção tanto de judeus como de gentios, não era inteiramente desconhecido desta nação. Vários avisos e indicações de sua vinda foram dados tanto entre os gentios quanto entre os judeus para prepará-los para sua chegada. Nos tempos antigos, 3 homens notáveis viviam juntos: Abraão, que era o pai dos progenitor dos hebreus, Jó e Zoroastres, que não eram da linhagem de Eber e eram chamados de pagãos ou gentios. Jó testificou de Cristo, referindo-se a ele como Redentor. Estava confiante de que o veria com seus próprios olhos, mesmo que seu corpo fosse consumido por vermes, como ele atesta. Zoroastres, que viveu na época de Abraão, pode ter conhecido ou falado com Noé, já que Abraão nasceu 60 anos antes da morte de Noé. Nos escritos atribuídos a Zoroastre, ele falou claramente sobre o Filho de Deus, quem chamou de segundamente. Hermes Trismegistus, influenciado por Zoroastre, também reconheceu esta segunda pessoa na Trindade, referindo-se a ele como filho primogênito de Deus, seu filho único, querido, eterno, imutável e incorruptível, com nome inefável. Entre os gregos também havia Orfeu, Hesíodo e outros que expressaram ideias semelhantes sobre o Filho de Deus. Os platônicos também tinham extensos escritos sobre este assunto. Além disso, os gentios tinham alguns profetas, entre eles como Balaão, que profetizou sobre Cristo e a estrela que apareceria no seu nascimento. Esta profecia provavelmente levou os sábios do Oriente a verem Cristo na Judéia. Esta mesma estrela é mencionada em vários escritos pagãos, incluindo Plínio, que se referiu a ela como uma cometa. Plínio afirma que aquele único cometa é adorado em todo o mundo. Calcídio, um platônico, mencionado que os astrônomos caldeus deduziram da contemplação desta estrela que algum deus desceu do céu para o benefício da humanidade. Os gentios também tinham certas mulheres chamadas Síbila, que eram profetisas. Dotados de um certo espírito de profecia, proferiam notáveis predições sobre a vinda de Cristo. Uma delas começou sua métrica grega com estas mesmas palavras: "Conhece o teu Deus, que é o Filho de Deus." Outros deles compôs todo um discurso em versos gregos chamado acrotikri, afirmando explicitamente que Cristo Jesus, pelo nome, seria o Salvador e Filho de Deus. Ela declarou expressamente que ela encarnaria numa virgem e sofreria morte pelos nossos pecados, seria crucificado, ressuscitaria e ascenderia ao céu. Ela profetizou que na hora marcada ele retornaria no dia da ressurreição para o julgamento final. Estas síbilas, em número de 10, falaram tão claramente de Cristo Jesus como fizeram os profetas judeus. Eles até superaram os profetas judeus em clareza, fornecendo um relato quase completo do Evangelho. Se os gentios acreditarem nos seus próprios profetas, eles também devem acreditar na religião cristã, da qual Jesus Cristo é o autor e sobre a qual eles testemunharam abundantemente. Para evitar suspeitas de que os cristãos inventaram essas profecias e para enfatizar que o conhecimento de Cristo se espalhou pelo mundo antes da sua chegada, é importante notar que Marcos Varro, um romano erudito que viveu quase 100 anos antes de Cristo, mencionou extensivamente as Síbila. Ele afirmou que havia 10 deles e documentou seus escritos, idades, países e os escritores que os mencionaram antes de sua época. Tanto Varro quanto Fenéstela, outro pagão, confirmaram que os romanos coletaram diligentemente os escritos das Síbilas de todas as partes do mundo, armazenando-os com grande reverência no Capitólio. Síbila Eriátera, que compôs os versos acróticos anteriores, testemunhou sobre si mesma conforme registrado pelo imperador Constantino, que viveu cerca de 500 anos após o dilúvio de Noé. Apolórido, contemporâneo, junto com Eriteu e Varal, relataram que ela viveu antes mesmo da guerra de Troia, profetizando a destruição de Troia aos guerreiros gregos que foram para aquela guerra, ocorrida mais de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Cícero, que morreu mais de 40 anos antes do nascimento de Cristo, traduziu os primeiros versos acróticos para o latim, como atestado por Constantino em seu discurso. Suétonio, outro pagão, registrou que Augusto César, antes do nascimento de Cristo, tinha grande consideração pelos ditos das Síbilas, guardando-os com mais segurança sobre o altar de Apolo no Monte Palatino, onde apenas aqueles com permissão especial poderiam acessar. Isto estabelece a credibilidade das Síbilas que deram o testemunho explícito do nosso Salvador Jesus Cristo.
Portanto, se os gentios acreditam nestes venerados profetas, que eram seus, eles também devem acreditar no nosso evangelho e aceitar a religião cristã como a única verdadeira. Por último, os gentios poderiam ter adquirido uma compreensão do Messias através das escrituras hebraicas, que foram traduzidas para o grego vários séculos antes do nascimento de Cristo. Ptolomeu, o rei do Egito, que possuía uma biblioteca renomada, investigou diligentemente as origens de todas as nações e religiões. Ele descobriu que o povo judeu era o mais antigo e possuía a história mais certa e inegável da criação do mundo. Consequentemente, ele enviou a Jerusalém um pedido de 70 homens que ajudarem a tradução da Bíblia Sagrada do hebraico para o grego. Essa tradução realmente ocorreu. Além disso, os gentios poderiam ter aprendido sobre o Messias visitando a terra judaica ou através da presença de judeus nas suas terras. Isto foi facilitado pelos longos períodos da escravidão dos judeus no Egito e no cativeiro da Babilônia. Concluindo, uma vez que os profetas, tanto dos judeus como dos gentios, representando os profetas de todo o mundo, forneceram testemunhos claros e inconfundíveis sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, segue-se que sua religião é a única verdadeira e todas as outras deveriam ser rejeitadas e detestadas. A religião mais antiga é a religião verdadeira, porque a verdade precedeu o erro. E o erro nada mais é do que a corrupção ou desvio da verdade. A religião da qual Cristo é o autor é a mais antiga, porque Cristo, como Filho de Deus, é o mais antigo dos dias. Ele também é atestado pelos registros hebraicos, que são os escritos mais antigos do mundo. Portanto, a religião cristã deve ser a religião única e verdadeira. Tertuliano disse corretamente que isso significa que o que é primeiro é verdadeiro e o que vem depois é adulterado. Os registros hebraicos profetizaram e prefiguraram a vida de Cristo, conforme demonstrado no 2º capítulo, e ninguém pode negar isso. Ele foi prometido a Adão como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e ele foi predito a Abraão como vindo de sua descendência, e que em todas as nações da terra seriam abençoadas. Jacó o predize como Silo, a expectativa dos gentios. Deus contou a Moisés sobre ele, predizendo que ele seria o profeta, cuja voz todos ouviriam e obedeceriam. Dado que ele veio cumprir o que foi predito nos escritos de Moisés e nos registros hebraicos, que são os registros mais antigos do mundo, concluo que sua religião, da qual ele é o autor, é a única religião verdadeira. A antiguidade da história hebraica é antes de todas as outras, é reconhecida até mesmo pelos pagãos, portanto não há necessidade de mais provas. Eupolônio e Eusébio afirmaram que as letras do início das palavras escritas foram descobertas pela primeira vez por Moisés e dadas aos judeus. Os judeus, por sua vez, os ensinaram aos fenícios, que mais tarde transmitiram aos gregos. Portanto, fica claro que os primeiros e mais antigos registros do mundo devem ter sido encontrados entre os hebreus, como afirmou Ptolomeu, rei do Egito, ao valorizar muito as escrituras hebraicas. Os escritos e histórias hebreus devem ser considerados verdadeiros, uma vez que se harmonizam entre si e nenhum outro registro pode refutar. Mesmo que aqueles que estão incrédulos devido à natureza antiga da história de Moisés, é essencial lembrar que o mesmo ceticismo poderia ser aplicado a qualquer outra história antiga. No entanto, porque a própria história dá crédito a Moisés, e ele é reverenciado até mesmo por historiógrafos e escritores pagãos, como Terbelius e Polio, que o chamou de único homem familiarizado com Deus, e Cornélio Tácito, que confirmou os eventos escritos na história de Moisés, devemos preservar o crédito e o respeito devido a Moisés. Até mesmo Orfeu, um dos escritos mais antigos depois de Moisés e um pagão, mencionou as 2 tábuas de pedra na qual a lei de Deus estava escrita, expressando o desejo de que aqueles que buscavam virtude aprendessem com elas o conhecimento divino. Linus afirmou que Deus criou todas as coisas, terminando sua obra no 7º dia. Homero e Hesíodo testemunharam de forma semelhante sobre a santidade e o brilho do 7º dia. Ovidio afirmou que a terra não tinha forma antes de ser moldada por Deus, que corresponde ao relato de Moisés no Gênesis. Todos esses exemplos confirmam que a criação do mundo, uma grande maravilha conforme descrita por Moisés, foi acreditada e testemunhada pelos principais e mais eruditos filósofos entre os pagãos. E da mesma forma, o dilúvio que inundou o mundo, conhecido como dilúvio de Noé, não foi mencionado apenas por Ovídio, mas também por vários escritores pagãos antigos, como Beroso, Caldeu, Jerônimo Egípcios, Nicolau Damasceno, Abidinego e outros, como comprovado por Joséfo e Eusébio.
Quanto à Torre de Babel e à origem das línguas que Moisés registra em Gênesis 11, este acontecimento é confirmado por Abidnedo, que viveu na mesma época. Os próprios gentios argumentam que se não tivesse havido tal milagre envolvendo a confusão de línguas, todas as línguas sendo derivadas de uma fonte teriam continuado a partilhar a mesma língua. A existência de diversas línguas no mundo serve como evidência da confusão de línguas. No que diz respeito à longevidade prolongada dos primeiros patriarcas, não apenas os historiadores pagãos anteriormente mencionados, como Aberósios Caldeu, Jerônimo Agépsio, Nicolau Damasceno, Abidnedos, mas também Mant, que documentou a história egípcia, Molos Etinans, autor dos relatos dos fenícios, Heráclitos e Lames Acusilandes e Epéros confirmam que esses primeiros habitantes do mundo realmente viveram por longos períodos. Eles atribuem essas longevidade à necessidade de aumentar a população e alcançar a perfeição em diversas ciências, especialmente em astronomia e astrologia. De acordo com seus escritos, nenhum indivíduo poderia levar esta ciência à perfeição adequada se vivesse menos de 600 anos, e consideram o tempo necessário para que o grande ano complete o seu ciclo. Com relação a Abraão e sua vida, citei anteriormente alguns escritores pagãos, e além disso, o Polípo fornece informações extensas sobre a permanência de Abraão no Egito, seu conflito e vitória em nome de Ló, sua recepção pelo rei Melquisedeque e outro evento significativo, incluindo seu relacionamento com sua esposa e irmã Sara e o sacrifício de seu filho Isaque. E Tremene concorda com Melo em seu escrito contra os judeus, junto com Artabanos. Eles também fazem referência ao estranho lago de qual Sodoma e Gomorra foram transformadas após sua destruição, conhecido como Mar Morto, onde nada pode viver. Esta informação é corroborada por Galeno, Pausânio, Solino, Tacito e Estrabão, todos os quais testemunham as maravilhas únicas da região. Prolito fornece um relato detalhado de Abraão e Moisés, embora ocasionalmente inclua certos mitos. Isso demonstra que ele não derivou sua narrativa apenas da Bíblia. Ele menciona Leodemos, que viveu com Moisés e escreveu sobre os mesmos acontecimentos que Moisés. Teodoro, um poeta antigo, junto com Artabano e Filon, que eram gentios, apoiam a exatidão desses relatos. Portanto, é evidente que a história registrada por Moisés, assim como todas as demais escrituras sagradas e canônicas, não é uma obra de ficção ou invenção, como o diabo pode nos levar a acreditar. Em vez disso, é um relato histórico verdadeiro, certo e inquestionável em todos os aspectos. Estes pontos são suficientemente e substancialmente pelos escritos dos pagãos que, embora numerosos, são longos demais para serem enumerados aqui. As grandes maravilhas e milagres realizados por Moisés são reconhecidos não como resultado de seu próprio poder, mas do poder de Deus. Muitas testemunhas, incluindo Artabano em seu livro sobre os judeus, e especialmente Epolemo, testemunham os feitos maravilhosos e extraordinários realizados por Moisés no Egito. Até os maiores inimigos de Moisés, como Apio no seu quarto livro contra os judeus e Porfírio no seu quarto livro contra os cristãos, confessam os milagres. Porfírio fornece prova adicional ao mencionar que encontrou esses relatos confirmados pela história de um gentio chamado Sacontano, que viveu na mesma época que Moisés. Porém, esses grandes inimigos de Moisés afirmam que todos esses milagres foram realizados através da arte mágica e não pelo poder de Deus. Mas primeiro, é preciso questionar como Moisés, um simples pastor, poderia ter aprendido uma magia tão avançada, porque os grandes magos do Egito não conseguiram replicar esse milagre ou se proteger das pragas que se abateram sobre o Egito, especialmente porque eles estudavam arte mágica desde a juventude. Porque eles gritariam: "O dedo de Deus está aqui", quando não conseguiram replicar o que Moisés fez. Além disso, o que Faraó, o rei do Egito, implorou a Moisés e Arão que orassem ao Senhor para remover a rã, indicando que somente Deus poderia fazer isso, que Moisés e Arão só poderiam conseguir isso através da oração. Na verdade, Moisés e Arão conseguiram isso através da oração, num momento determinado pelo rei, para que ele e o mundo soubessem que não havia ninguém como o Deus de Israel. Você já ouviu falar de obras realizadas através da arte mágica como as de Moisés? Quando ele dividiu o poderoso Mar Vermelho, permitindo que os israelitas passassem por terra firme, quando as águas voltaram afogando Faraó e todo o seu exército, junto com seu esplendor no mar, quando ele convocou tantas codornizes para o acampamento para alimentar 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças,
quando ele bateu numa rocha, fazendo com que ela liberasse água em abundância para todo o grupo israelita, quando ele fez o solo e abrir e engolir vivos 3 dos maiores líderes dos israelitas, Corá, Datã e Abião, junto com suas tendas e bens. Além disso, qualquer obra maravilhosa ou milagre que Moisés realizou, ele sempre os atribuiu a Deus, rejeitando qualquer glória pessoal e dando todo o crédito a Deus. Em seus escritos, ele não desculpou nem ocultou seus próprios pecados, ou o pecado de seu povo, incluindo o de seu irmão Arão, de sua irmã Miriam e de seu avô Levi, ou de qualquer outro membro da família. Embora ocupasse uma posição de poder e autoridade, ele não tentou estabelecer nenhum de seus próprios filhos como seus sucessores, embora tivesse muito. Em vez disso, ele deixou o governo para um estranho chamado Josué, seguindo a ordem de Deus. Todas essas coisas demonstram, e muitas outras que são numerosas demais para serem mencionadas, que Moisés em seus escritos, palavras e ações não era um homem movido pela ambição ou por desejos mundanos. Em vez disso, ele era um servo de Deus humilde e manso, zeloso, obediente e fiel em todos os assuntos. A história de Moisés, sendo a mais antiga e sem dúvida verdadeira, visto que testemunha abundantemente sobre Cristo que havia de vir e o que ele ensinaria, leva à conclusão de que a religião que ele ensinou é a única verdadeira, enquanto todas as outras religiões carecem da mesma antiguidade e verdade deve ser abandonada. Ninguém pode desacreditar Moisés, os Salmos ou qualquer um dos profetas entre os judeus, sem também desacreditar Cristo. O próprio Cristo diz que tudo o que está escrito sobre ele em Moisés, nos profetas e nos Salmos, deve ser cumprido. Ele direcionou aquela que queriam saber se ele era o verdadeiro Messias às Escrituras dos judeus, dizendo: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Consequentemente, Cristo, Moisés, os Salmos e os profetas, bem como todas as escrituras canônicas dos judeus, estão entrelaçados como um antigo inseparável que não pode ser separado. Cada um serve de prova para os outros, e a refutação da verdade de um desacredita do outro. Portanto, mesmo que os judeus incrédulos possam não apoiar os cristãos devido à sua incredulidade, os cristãos se apegam firmemente às escrituras judaicas até a morte. Se nada mais provasse a divindade de Cristo, seus grandes e milagrosos feitos, alguns dos quais ninguém havia feito antes ou poderia fazer, exceto Deus, bastariam para demonstrar que ele é o Filho de Deus e veio do seio de seu Pai. Os seus numerosos e extraordinários milagres, conhecidos não só na Judeia, mas em todo o Império Romano e no mundo, são universalmente reconhecidos e impossíveis de negar. Assim concluo que a religião cristã, emanando de tal poder divino cujas obras e maravilhas superam todas as outras, é a religião mais indubitavelmente verdadeira. Cristo não causou nenhum mal na terra, mas realizou um bem imensurável. Ele curou todos os tipos de doenças, permitiu que os mudos falassem, os coxos andassem, os cegos vissem e os surdos ouviam. Ele acalmou ventos e mares furiosos, restaurou a visão dos cegos, ressuscitou os mortos, expulsou o demônio, conhecia o pensamento das pessoas e fez obras que ninguém poderia fazer, exceto Deus, ou ao menos que ele próprio fosse Deus. Além disso, sua vida era irrepreensível, sem ninguém capaz de acusá-lo de qualquer pecado, tão puro e irrepreensível ele era. Seus ensinamentos eram celestiais, inocentes e divinos, como nenhum outro, falados com autoridade incomparável. Ele proclamou consistentemente que não buscava a sua própria glória, como os enganadores costumavam fazer, mas sim a glória de seu Pai, e suas ações correspondiam às suas palavras. Toda sua vida, morte, ressurreição e ascensão confirma isso. Pois quando os judeus tentaram torná-lo um rei terreno, ele recusou e retirou-se. Ele ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Ele declarou que seu reino não era deste mundo, mas que veio para fazer a vontade de seu Pai. Além disso, ele foi o maior profeta de todos os tempos, prevendo vários eventos, como sua crucificação pelos judeus e sua ressurreição no terceiro dia, a destruição de Jerusalém e do templo antes que aquela geração passasse, e a descida do Espírito Santo sobre seus discípulos, reunindo em Jerusalém, após a sua ascensão, entre outros. Todas essas profecias aconteceram conforme ele predisse. Nenhuma única palavra que ele falou era falsa, pois nunca houve engano em seus lábios. Portanto, concluo que a verdadeira religião, daquele que viveu a vida mais santa, não causou dano aos outros e irradiou a beleza em todos, realizou obras maravilhosas, fez profecias verdadeiras, pregou a doutrina celestial e buscou apenas a glória de Deus enquanto fazia sua vontade. Deve ser e é única religião verdadeira. Outro argumento é o seguinte: uma religião que busca unicamente a glória de Deus e deve ser a única religião verdadeira.
Tal é a religião cristã, pois não permite que ninguém se vanglorie, mas mostre que toda a sua glória deve estar no Senhor. Portanto, a religião cristã é a única religião verdadeira. Por último, o sucesso generalizado do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apesar da posição do todo o mundo, demonstra abundantemente e eficazmente que a religião cristã vem de Deus e Deus é o seu autor. Se não tivesse Deus para protegê-lo e apoiá-lo, garantida sua propagação pelo mundo, teria sido completamente suprimido e extinguido no seu início. Após a ascensão de Cristo Jesus ao céu, e os seus poucos apóstolos poderiam razoavelmente ter feito para difundi-lo e estabelecê-lo contra o poder do mundo inteiro, que estava unido com a fúria e fraude, a violência e a vingança, inventado todos os meios para suprimi-lo, que eloquência possuíam seus poucos apóstolos para persuadir o mundo, ou qualquer pessoa nele a aceitar e abraçar a religião cristã, que foram designados para pregar? Como é bem sabido, eles eram considerados homens iletrados, exceto pelo fato de terem sido ensinados e guiados pelo Espírito de Deus, o qual, conforme prometido por Cristo, seu mestre, desceu sobre eles no tempo determinado, quando estavam reunidos em Jerusalém. Através desse Espírito, eles foram capacitados a falar todas as línguas, encorajados a pregar o seu Evangelho e a sua religião com tal sabedoria divina que ninguém conseguia resistir ao Espírito pelo qual falavam. E apesar dos obstáculos pessoais, problemas, aborrecimentos e perseguições que enfrentavam, isto mesmo é uma maravilha das maravilhas e uma demonstração indiscutível da virtude divina da religião cristã. Apesar de ter tão poucos defensores, e de tais defensores como eram, e apesar de enfrentar a oposição de todos os governantes e poderes do mundo, milagrosamente prevaleceu e espalhou-se universalmente por toda a face da terra, num curto espaço de tempo. Quem pode negar que foi protegido e promovido pelo poder de Deus? O poder do mundo inteiro estava contra ela, e se a religião cristã tivesse dependido apenas da proteção dos seres humanos e não de Deus, teria parecido há muito tempo não sobrevivendo para além da sua infância. Portanto, que todas as mentes se humilhem, que todas as línguas confessem livremente a virtude divina da religião cristã, que não poderia ser intrompetida ou suprimida, foi tão poderoso que mesmo o poder combinado do mundo inteiro de todos os demônios no inferno não conseguiu impedir seu curso e se espalhar, mas prevaleceu rapidamente sobre o mundo inteiro. Consequentemente, a religião cristã é a única religião verdadeira descendente do céu, trazida por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias do seio de Deus, seu Pai. Com todos e tão infalíveis argumentos que provam sua veracidade aos sentidos de cada pessoa, ninguém pode duvidar disso, a menos que também duvide de o olho ver, o ouvido ouve e o coração entende. A evidência é tão clara e manifesta que é capaz, se não de converter, pelo menos de convencer todos os opositores a fazer com que aqueles que já a professem a mantenham firmemente, sabendo que há com certeza que a religião cristã é a única verdadeira no mundo, e a salvação não é encontrada em nenhum outro lugar. Examine todas as religiões do mundo e onde você encontrará uma tão pura, divina, poderosa e milagrosa, possui todos os sinais, argumentos e provas que existem para demonstrar sua verdade radiante, mostrando que sem dúvida vem de Deus.